Olá, bom dia. Bom dia, amados. Bom dia, queridos. Quero aqui, desde já, desejar uma boa semana para você. Estamos começando agora uma nova semana de trabalho, então eu quero desejar que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, que você tenha uma semana abençoada no Senhor. Eu queria hoje compartilhar uma história muito tremenda que fala sobre escolhas, e eu queria que você pudesse convidar o seu amigo, você pudesse convidar o seu discípulo, convidar um parente seu para que possa ouvir essa história, que é muito tremenda, né? Todos nós fazemos escolhas todos os dias e é importante a gente saber fazer escolhas. Mas antes de tudo eu quero me apresentar, você que não me conhece, você que está entrando aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Luiz Cláudio, eu sou pastor da igreja Sara Nossa Terra de Padre Miguel, e nós estamos ali reunidos às quintas-feiras às 20 horas, estamos os sábados às 19 horas, domingo às 18h30 você é meu convidado. Eu quero te convidar a me seguir no Twitter, Luiz_Rodas, a você me seguir no Periscope, Luiz_Rodas, a você se inscrever no meu canal no YouTube, Luiz Rodas, compartilhar os vídeos, dê o seu like lá nos vídeos, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Nós estamos aqui e a minha intenção é levar o Evangelho usando essa ferramenta importantíssima, maravilhosa que Deus nos deu, que é a internet. Deus nos deu porque Ele deu sabedoria ao homem para criar essas coisas. Então nós precisamos usar da melhor maneira, precisamos usar para ganhar vidas e não para destruir vidas. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que já estão se sentindo abandonados ou sentindo que não tem mais chance para eles, eu quero dizer para você que Deus tem vida nova para cada um de nós. Amém? Então seja um semeador de parábolas, seja um semeador junto comigo, leve a palavra de Deus àqueles que necessitam ouvir essa palavra. E a melhor maneira de fazer isso é compartilhando um vídeo, compartilhando uma palavra. Eu quero te convidar a me seguir junto comigo, compartilhar a palavra de Deus através da internet. Amém? Eu quero mais uma vez, você que acabou de entrar, dar um bom dia para você. Dar um bom dia para você que de repente está na condução, que está no ônibus, ou que está em casa agora preparando café para os seus filhos irem para a escola, ou fazendo suas obrigações diárias para cuidar dos filhos, cuidar do marido. Eu quero dar um bom dia para você e declarar uma semana de bênção para você. E eu queria compartilhar essa história que tem por título A Porta Negra. E conta a história que num reino distante havia um rei que ele tinha uma forma de corrigir aqueles que eram seus inimigos muito peculiar e muito, como é que eu posso dizer, uma maneira muito dura. Porém, ele dava a escolha àqueles que eram seus condenados de como iria morrer. Mas como funcionava? A Bíblia, nesse reino, todos os seus inimigos eram colocados diante de uma grande sala, e ali o rei estava no trono, e quando chegava aquele inimigo que iria ser executado, ele se colocava no centro daquela sala, e do seu lado direito havia um pequeno grupo de homens com arcos e flechas prontos para disparar. E do outro lado havia uma grande porta, com mais de 4 metros de altura, negra, porta que era toda ornamentada com ossos humanos, com esqueletos humanos, crânios humanos, porta em que a maçaneta era a mão de um cadáver. Então era uma porta horrível, uma porta que trazia uma sensação e um sentimento horrível. E aquele rei dava àquele condenado o direito de escolha. E ele dizia, olha, do lado direito estão os arqueiros prontos para disparar a flecha, e do outro lado tem essa porta. Você escolhe a maneira como você vai, para que lado você vai. Se você vai ser morto pelos arqueiros, ou se você vai escolher passar por essa porta, e ao passar por ela eu vou te trancar lá dentro. E aqueles homens que estavam ali
sendo prontos para serem executados, sendo julgados por aquele rei, e eles não conseguiam sequer olhar para aquela porta, tamanha era a aparência do mal que existia. Então, sem exceção, todos os prisioneiros escolhiam ser mortos pelas flechas dos arqueiros. E aí, o tempo passou, acabou a guerra naquele reino, e um certo dia estava lá um súdito varrendo, um servo varrendo aquela sala, que tinha sido palco de muitas execuções, tinha sido palco de mortes, né, horríveis. E ele olhou para aquela porta e começou a imaginar o que poderia ter atrás daquela porta. Ninguém sabia, porque nunca ninguém tinha escolhido aquela porta. E de repente, ele pensou, né, que o que deveria ter ali, que gostaria de saber, e o rei naquele momento entra por aquela sala. E aquele súdito ali, aquele servo, meio com medo da pergunta, de perguntar ou não ao rei o que tinha naquela porta, ele toma coragem e pergunta: rei, não fique aborrecido comigo, não me tenhas por mal, mas o que tem atrás dessa porta? E aí o rei perguntou a ele: você quer mesmo saber? E aquele homem já tremeu, não sabia se ele continuava a perguntar ou não. E ele falou: sim, rei, eu queria saber. E aí o rei falou: abra a porta. Naquele momento o medo tomou conta daquele homem, porque nunca ninguém tinha escolhido aquela porta, e ele naquele momento ia ter que abrir aquela porta. E encorajado pelo rei, ele começou a abrir aquela porta. E a porta, por nunca ter sido usada, por ser tão grande, era uma porta pesada que exigia muita força para abrir. E ao abrir aquela porta, começou a passar pelas frestas da porta raios de sol. E quando ele abriu aquela porta, ele se deparou com um lindo campo verdejante, cortado por uma estrada que dava para a liberdade. Interessante que aquela porta, escolher aquela porta era escolher a liberdade. Mas ninguém escolheu aquela porta. O medo muitas das vezes nos faz tomar decisões ou fazer escolhas que nem sempre é melhor para nós. Nem sempre vai trazer liberdade para nós. Essa é uma história tremenda que fala de escolhas, porque nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer escolhas nas nossas vidas. Nós levantamos de manhã e temos que escolher a nossa roupa, temos que escolher aquilo que a gente vai fazer, temos que planejar o nosso dia. Escolhas, todos fazemos escolhas. E o resultado a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Muitas das vezes nós reclamamos muito da vida, porém aquilo que nós vivemos hoje é resultado daquilo que eu escolhi fazer ontem, daquilo que eu escolhi fazer semana passada, daquilo que eu escolhi o ano passado. Hoje eu vivo, o meu presente é fruto das minhas escolhas do passado. Por isso eu preciso aprender a fazer escolhas corretas para que eu possa ter na frente os resultados sejam aqueles que eu espero. Eu queria compartilhar uma palavra com você que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, que dá um exemplo bom sobre isso. Naquele momento, Moisés estava falando ao povo, e o povo já tinha passado por todo aquele episódio do deserto. O povo já tinha comido o maná do céu, já tinha passado pelo Mar Vermelho, o povo já tinha recebido a lei. E nesse momento Moisés, eles estavam prestes a alcançar a terra prometida, estavam prestes a conquistar. E aí Moisés diz no capítulo 30, versículo 15 o seguinte: olha, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e os amarem e andarem no caminho que Ele mostrar, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo nessa terra. Então, eu é que escolho viver a bênção de Deus na minha vida, ou eu escolho viver a maldição? De que maneira eu faço isso? Obedecendo, aceitando a palavra de Deus, ou indo de encontro, rejeitando, não desobedecendo.
Jesus, às vezes a gente pensa que só a gente passa por isso. Jesus passou por momentos de escolha. A Bíblia diz que após Jesus ser batizado, ele foi tentado. Ele foi para o deserto e ali ele foi tentado por Satanás e ele teve que escolher. Satanás apresentou ele as pedras para que ele transformasse em pães. Satanás disse que se ele prostrasse diante dele, ele daria os reinos para ele. E Jesus escolheu viver o projeto que o Pai tinha para ele. Às vezes a gente pensa que era muito fácil, porque Jesus era o Filho de Deus, porém ele era 100% homem como eu e você. E eu preciso decidir que escolhas eu vou fazer na minha vida hoje. E essas escolhas que eu faço hoje vão refletir no meu futuro. Você quer ter um futuro de bênção? Você quer ter um futuro debaixo da poderosa mão de Deus? Obedeça. Escolha a bênção. Escolha o bem na sua vida. Faça escolhas assertivas. É por causa da indecisão que muitas das vezes, assim como na história, muita gente não escolhe o caminho mais difícil, porque não está vendo. Às vezes o caminho mais fácil é porque você está vendo o resultado. E as pessoas escolhiam os arqueiros porque eles estavam vendo, sabia de que maneira ia morrer. Ali havia uma incógnita, ninguém sabia de que maneira ia morrer, e por isso não escolhiam a porta negra. Por causa disso, muita gente deixa de trabalhar, muita gente deixa de se relacionar, muita gente deixa de escolher, experimentar coisas grandes de Deus na sua vida, porque não tem o controle daquilo que vai acontecer. Quando Deus levou Ezequiel a uma experiência profunda e marcante na vida dele, Deus falou para Ezequiel mergulhar nas águas. Eu te convido hoje a mergulhar nas águas, a fazer uma escolha que vai mudar a tua vida, a escolha que vai mudar a tua história, vai mudar a tua família. Escolha o Senhor na tua vida. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que têm vivido a morte. Jesus tem vida para você. Faça uma escolha que vai te garantir a eternidade. Faça uma escolha que vai te garantir a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero deixar essa palavra com você. Eu quero, mais uma vez, te convidar a me seguir no Twitter, a me seguir no Periscope, a assinar o meu canal no YouTube, a ser um semeador de parábolas junto comigo. Eu quero deixar essa palavra para que nessa semana você faça escolhas que vão dar um futuro a você garantido nos céus, para que você possa viver vida e vida abundante que Jesus prometeu. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem vida abundante para nós. Basta nós escolhermos caminhar debaixo da obediência, debaixo da sua palavra. Uma semana de bênção para você, uma semana de paz. Eu quero mais uma vez desejar um bom dia, uma boa semana, que essa semana você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Eu te espero lá, Rua Murundu, 1354, quinta-feira às 8, sábado às 19 e domingo às 18h30, você é meu convidado. Deus abençoe. Fique na paz.